Opa, Brasil! Me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, sou especialista no mercado de trabalho italiano e sou coach de carreira. Hoje vamos estar falando sobre as 5 coisas que você tem que fazer, que você precisa fazer antes de vir para a Itália. Se você já mora aqui na Itália, atenção para ver se você está fazendo essas 5 coisas. E por que eu tô falando sobre esse tema? Eu tô falando sobre esse tema porque eu pesquisei. Durante o meu mestrado aqui na Itália, eu estudei o processo de integração dos brasileiros para o mercado de trabalho italiano. Então, quais são os obstáculos, o que é que acontece, o que é que pode facilitar o brasileiro, no caso, a entrar no mercado de trabalho italiano, a conseguir um emprego. E por isso que eu tô aqui, eu decidi compartilhar, né, tudo aquilo que eu aprendi. Não só na minha pesquisa, né, como eu falei do meu mestrado, não só na minha tese, mas também na minha experiência. Se você quiser mais saber sobre mim, eu vou colocar um link aqui embaixo e você pode tá vendo. Mas eu criei um curso para brasileiros, enfim, tive mais de 600 estudantes, então não só eu estudei, mas eu acompanhei muitas pessoas até o mercado de trabalho italiano. Então hoje eu vou estar falando sobre as 5 coisas que você tem que fazer antes de vir para a Itália. Antes de começar a falar sobre as 5 coisas que você deveria fazer antes de vir para a Itália, eu também no final vou estar falando sobre um bônus, vou estar dizendo as coisas que você pode fazer, tipo, hoje, para você que já vive aqui, então fique ligado. Antes de entrar nesse tema, eu gostaria de falar um pouco sobre as motivações, né? Por que você quer morar na Itália? Por que você veio morar na Itália? Eu percebi que muitas vezes, acho que mais ou menos 70% das pessoas que decidem vir para a Itália é por motivos afetivos, né? Como a gente chama per amore. Então a pessoa decide vir aqui para a Itália porque o namorado vive aqui ou foi transferido, etc. Além disso, também as pessoas que desejam, talvez seja isso o seu desejo também, de vir para a Itália para melhorar de vida, ter uma melhor qualidade de vida, poder crescer na carreira, aprender novas coisas. E a motivação é muito importante, ter ela presente, porque ela que nos vai dar força e energia para poder seguir o nosso percurso. E uma outra coisa muito interessante é que na decisão de vir para a Itália acontece muitas coisas dentro da gente, né? Tem um mix de emoção. Muitas vezes, por um lado, a gente pode se sentir muito excitado por estar se mudando de país, por estar vivendo em um país diferente, um país novo, uma língua nova, uma cultura nova. Isso deixa a gente muito animado. Mas, por outro lado, às vezes a gente tem medo, né? Porque tudo aquilo que a gente não conhece assusta um pouco. Né? Assusta um pouco como é que vai ser viver na Itália, né? Como é trabalhar na Itália? Vou conseguir? Então são muitos dúbios que ficam na nossa mente que pode criar medo, né? E muitas vezes pode até bloquear. Por isso que é muito importante se preparar antes de vir. E que foi uma coisa que eu não fiz. Eu vim aqui pra Itália para passar o Natal. Imagina, decidi ficar. Então, decidi ficar sem ter absolutamente nada, sem falar italiano, sem ter os documentos, né? Porque eu vim com um visto de turista, sem ter emprego, obviamente. Então, assim, foi uma loucura. Por isso que eu sei as consequências de vir sem estar preparado. Então, se você ainda tá no Brasil, para tudo, não segue o meu exemplo, né? Mas escuta tudo aquilo que eu vou estar falando, porque é muito importante. Eu acho que é melhor vir preparado, é melhor vir com um plano de ação, é aquilo que eu sempre falo, um plano de ação é muito importante. Se você já tá aqui, não tá tudo perdido, vamos criar esse plano de ação. Então, vamos lá para as 5 coisas que você precisa fazer e depois o bônus. Vou começar com a primeira dica bem básica, mas muito importante: aprender italiano. Eu sei que talvez você já saiba, você já ouviu falar, mas
realmente é muito importante. Realmente é muito, muito importante saber italiano. Principalmente se a sua intenção é crescer profissionalmente aqui, mas não só. Se a sua intenção também é se integrar no território, é muito importante que você aprenda italiano. Que esteja, né, mesmo que você esteja no Brasil, que você comece a ter contato com a língua italiana, seja através de um livro, seja vendo vídeos. Se você tá aqui, sai de casa, né? Aquilo que eu sempre falo, hashtag sai de casa. Esteja em contato com os italianos. Eu vi na minha pesquisa que eu fiz que quanto mais você aprende italiano, mais os italianos respeitam você, né? Mais os italianos se sentem próximos de você. E isso é muito verdade. Então, os italianos vão respeitar você e vão ver muito mais a sua competência, as suas qualidades, quando você consegue comunicar elas. É claro que a gente tem exceções, eu conheço alguns dos meus alunos conseguiram trabalhar aqui na Itália, mesmo com o italiano assim fraquinho. Por quê? De um lado, se você vai trabalhar em uma multinacional, né, se você trabalhar em uma multinacional que a língua é o inglês, por exemplo, ou se você vai fazer trabalhos que não precisam muito utilizar a língua, né? Por exemplo, se você vai fazer um trabalho de limpeza, por mais que você queira, você tenha que se comunicar, mas vamos dizer assim que a língua não é o teu instrumento de trabalho. Mas além dessas duas situações extremas, se você realmente tem intenção de vir morar na Itália, de fazer a sua vida aqui, invista o seu tempo aprendendo italiano. É muito, muito, muito importante. O terceiro aspecto é conhecer a cultura italiana. Quanto mais você conhecer ela, mais você vai se sentir parte dela. Então, para tudo, eu não tô querendo dizer que você tem que ser o italiano e agir com ele. Eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo esse vídeo têm a dupla cidadania. Então você também é italiano. Mas se você teve um background, o que significa que se você viveu no Brasil, né, estudou, viveu a maior parte da sua vida no Brasil, você tem, por mais que você seja italiano, você também tem um background cultural brasileiro. E se você jogar fora esse background cultural brasileiro e querer só absorver a cultura italiana, ser um italiano, isso daí também é um problema. Porque você não vai ter nada para dar, né? Então eu sempre falo que eu tenho muito cuidado para falar sobre esse tema, porque você vai trazer a tua forma de comunicar, o teu jeito brasileiro de ser, né? A tua personalidade. É muito importante a gente reservar e tomar muito cuidado com a nossa identidade. Identidade que pode ser profissional, a nossa identidade é, por exemplo, Marcela, mas também o nosso background, a nossa identidade brasileira. É muito importante que você traga ela nesse encontro, né? Quando você está vindo para a Itália. Mas também é muito importante entender a cultura italiana. Vou citar um exemplo muito simples. Por exemplo, você convida um italiano para vir comer na casa sua, ou então você é casado com um italiano. Você vai e decide fazer um espaguete e quebra o espaguete no meio. Você pode até tentar fazer isso como um experimento, né, antropológico, mas para o italiano, principalmente toda essa área da comida, meu Deus do céu, é sagrada. Então, você quebrar um espaguete, você só não tá quebrando um macarrão, né? Você tá quebrando uma parte muito importante da cultura italiana. Então, eles podem estranhar isso, pode ver isso de um outro jeito. Então, muitas vezes a gente pode fazer a nossa macarronada, né? A gente pode também dizer, mesmo que pasta é um argumento muito complicado, mas você também pode apresentar a nossa culinária, respeitando também a culinária deles, né? Então esse é só um exemplo, que tem muitos exemplos. Ketchup na pizza, vai a Nápoles, coloca ketchup na pizza, e tem muitos outros exemplos, inclusive dentro do trabalho, né? Para não fazer e evitar. Fica de olho nesse canal, né? No meu canal, vai, curte,
segue o canal porque eu vou estar falando sobre isso no futuro, né? Esse canal vai ser dedicado para eu estar falando sobre o mercado de trabalho italiano e business na Itália. Então fica ligado, fica de olho e acompanha. A terceira dica, entender o mercado italiano. Muitas vezes a forma que procuramos emprego, por exemplo, na Itália, em Londres, ou no Brasil, ou na América, né, dos Estados Unidos, são formas diferentes de procurar emprego. Aqui o italiano, eles são, como é que eu posso dizer? Não quero dizer que eles são fechados, mas eles têm muita desconfiança, né? Eles são, vamos dizer assim, desconfiados. Ele precisa confiar em você para poder te dar uma oportunidade de emprego. Então, quanto mais você entender a cultura dele, conhecer a linguagem dos italianos, mais você vai ter chance, né, de conseguir o emprego na tua área, etc. E também sobre a forma de procurar emprego. Inclusive, eu vou gravar um vídeo somente sobre isso. Os italianos, eles contratam as pessoas que eles já conhecem. Ou as pessoas, como eu posso dizer, amigos dos amigos, colegas dos colegas. Então, as pessoas que são indicadas. Eu sei que muitas vezes você pode achar isso injusto ou pode se preocupar com isso, porque você está vindo para a Itália e não conhece ninguém. Mas eu acho que ao invés de a gente tentar mudar a Itália, que vai ser uma coisa impossível, a gente pode tentar entender como funciona aqui e agir estrategicamente para conseguir emprego. Então, esse é o meu terceiro conselho. Conhecer o mercado de trabalho italiano e agir estrategicamente. A quarta dica que eu vou dar para vocês é: seja realista. Então, assim, muitas vezes tem pressa, ou muitas vezes tem pressa por necessidade. Mas a melhor forma de migrar para a Itália é sendo realista. Né? Entender que muitas vezes nada vai acontecer do dia para amanhã. Claro que eu teria 1000 casos, 1000 exemplos para contar de situações que aconteceram, né? De pessoas que conseguiram emprego de uma forma rápida. Mas vamos dizer assim que essa não é a rotina, não é isso que acontece todos os dias. Então, eu tô aqui para falar para você, seja realista. Eu trabalho com isso, eu vejo isso acontecer cotidianamente. Então, eu vejo que as pessoas conseguem sim encontrar trabalho no setor deles, mas você precisa ser realista. Então, você precisa ver se você tem os critérios. Por exemplo, se eu quero trabalhar como advogado aqui na Itália, mas eu não sei falar italiano, eu não estudei às vezes na Itália e não reconheci os meus títulos de estudo. Então, assim, obviamente, essa é uma situação muito difícil, né? Então, não é que você precisa de tempo, né, para poder alcançar esses steps. Então, assim, vai depender muito de profissão para profissão, vai depender muito do teu objetivo profissional. Por isso que eu tô dizendo, seja realista. Eu sou muito otimista, porque, como eu já falei aqui, eu vi muitas pessoas que conseguiram emprego no setor deles, o emprego dos sonhos, né? Mas você precisa ser realista. Qual é a tua realidade atual e aonde você quer alcançar? E você trabalha para isso. Última coisa. Preparação. Eu contei no início do vídeo que eu vim para a Itália e não tinha preparação nenhuma. O meu conselho é não faça a mesma coisa. É muito importante você se preparar, definir o teu objetivo profissional, ver quais são os steps para você chegar até ele e trabalhar nesses steps. Né? Ver aquilo que você já pode fazer no Brasil e aquilo que você tem que fazer aqui na Itália. A preparação vai deixar você, como é que eu posso dizer, mais tranquilo, mais seguro. Né? Vai te reduzir, você vai envelhecer menos. Quer vir pra Itália, assim, tipo, no desespero, gente, as rugas vêm, cabelo branco também. Tô brincando, mas é importante você vir com a preparação, né? Você vai se sentir muito mais confiante, você vai ter muito mais motivação, porque você sabe onde você está chegando. Vamos aos bônus que eu tinha prometido. Vamos lá, primeira dica. A primeira dica é, obviamente, definir o teu objetivo profissional. Às vezes isso daí não é muito fácil, né? A gente muitas vezes não tem consciência daquilo que a gente pode estar fazendo aqui na Itália. Mas o primeiro step é definir
objetivo ou objetivos profissionais, né? Você pode ter mais de um. A segunda coisa é falar com ou um profissional ou uma pessoa que trabalha no teu setor. Então, assim, por exemplo, eu quero ser psicóloga na Itália, ok? Então, eu vou procurar uma pessoa que trabalha com psicologia na Itália. Essa pessoa, ela fez todos os steps, ela teve uma estrada, então ela pode me dar dicas, ela pode me dizer, né, o que fazer, como me orientar, etc. A segunda coisa, nesse caso a terceira, depois que você conversou com essa pessoa, você pode fazer um elenco das coisas que você precisa fazer, né? Então você vai se informar com pessoas e depois você vai criar um elenco das coisas, tipo step by step, daquilo que você precisa fazer. Depois você vai criar uma ordem cronológica. Então, primeiro eu vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Por último, você vai começar das coisas mais simples, né? Comece com aquilo que você consegue fazer hoje. São pequenas mudanças no seu dia a dia. Por exemplo, você quer estar mais perto da língua italiana, por exemplo. Você pode começar a seguir, né, canais no YouTube, ou pelo menos Instagram, Facebook, seguir pessoas que falam italiano, para estar ouvindo, né, para estar se familiarizando com a língua. Então, deixo vocês por aqui, um abração. Nos próximos vídeos eu vou estar falando mais sobre o mercado italiano, como você pode fazer para ter o trabalho dos seus sonhos aqui na Itália. Segue o canal, eu vou colocar aqui embaixo todas as nossas redes sociais e vou colocar também um link para você se inscrever na minha newsletter. Não sei se você sabe, mas eu escrevo blogs, né? Escrevo artigos sobre o mercado de trabalho italiano. Então, se você quer estar por dentro de tudo, é só se inscrever. Vou colocar tudo aqui embaixo. Um beijão e até mais!